Irmãos, graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Tem um mistério, é sempre na segunda vez que os irmãos respondem. Amados, nós estamos muito felizes no Senhor. Amém, jovens? Jovens estão aí acordados, felizes. Acho que foram dormir um pouco tarde ontem. Pouquinho dorme, né? Pouquinho passa mesmo. Mas eu tenho certeza, porque uma grande parte nós participamos juntos aqui, que foi por um motivo especial. A ação do Espírito Santo, a alegria do Senhor em nosso meio, a liberdade do Espírito que nós temos cultivado nesse local, e nós louvamos ao Senhor por isso. Tivemos um retiro sobre manifestar Cristo, sobre conhecermos a Cristo para manifestá-lo. Moisés trouxe duas palavras preciosas, o Marquinhos trouxe duas palavras preciosas. Estará disponível, amém, no YouTube, só a palavra, para que os irmãos também possam beber e comer dessa comida. Amém? Hoje eu quero continuar esse assunto falando a respeito do cultivar o azeite, ou entenda como cultivar uma vida no Espírito, uma vida que busca o Espírito Santo. Essa palavra é uma palavra profética, é uma palavra de revelação. Eu não estou aqui doutrinando ou trazendo um ensino exaustivo a respeito de doutrinas, mas é uma palavra rema, é uma palavra liberada da parte do Senhor, que Ele compartilhou no meu coração. Olha que interessante, amados, enquanto eu fazia a leitura anual da palavra. Às vezes a gente pensa que isso é algo corriqueiro, simples, né? Às vezes não damos tanto valor, mas o Espírito Santo está ali conosco. Todas as vezes que nós estamos com a palavra, todas as vezes que nós estamos orando, o Senhor está ali conosco. Amém? Abre comigo em Êxodo 27. Nós vamos ler o 20 e 21. Eu peço perdão pela voz, ela está um pouco gasta. Diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. No próximo slide, eu peguei a passagem de Levítico 24, em que isso é mais ali mastigado, isso é mais falado em relação a detalhes. E ali, a partir do versículo 3, diz que Arão as colocará, se referindo às lâmpadas cheias de azeite, em ordem perante o Senhor, continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas, perante o Senhor continuamente. Em outras traduções diz: cuidará dos pavios. Amados, essa, como eu disse, é uma palavra de revelação.
O tabernáculo estava pronto. O Senhor havia dado o modelo a Moisés. Moisés foi fiel em toda a obra do tabernáculo, em fazer exatamente o modelo que o Senhor o mostrou no monte. O Senhor estabelece sacerdotes, levitas. Uma tribo é separada para ali o serviço de adoração, o serviço de ministrar, um serviço de ensinar. E dentro dessa tribo havia a família de Arão, que era a família sacerdotal. Se nós olharmos para a nossa realidade hoje, nós entendemos que não há mais separação entre tribos ou famílias para servirmos o Senhor. Amém? Se antigamente a cada 12 israelitas um era sacerdote, nós estamos aqui com todos nós sendo sacerdotes e sacerdotivas do Senhor. Glória a Deus. Somos todos sacerdotes. O óleo no Velho Testamento apontava para o Espírito Santo. A palavra diz no Novo Testamento como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder. A unção que há sobre nós é o Espírito Santo. O poder de Deus não está mais no azeite, mas olhar para a forma que os sacerdotes cuidavam desse azeite, nos ajudam a cuidar da nossa vida com o Espírito Santo. Amém? A vida de Cristo manifestada não é uma vida, vou colocar o meu nome, do André melhorada. Não é a nossa vida melhorada, reformada. Não. É necessário que eu seja unido a Cristo em sua morte pelo batismo, tenha a minha vida crucificada, sepultada, e essa novidade de vida, depois você lê lá Romanos 6, então essa vida do Espírito manifesta a vida de Cristo através de mim e de você. Amém, meus irmãos? É necessário eu entender como funciona esse processo de graça estabelecido no coração do Pai. O Pai tem a vida nele. O Pai compartilhou essa vida em Cristo. Cristo recebeu dessa vida e nos deu dessa vida. Mas Ele nos deu dessa vida através do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E esse cultivar de uma vida no Espírito, esse cultivar de uma vida prudente, esse cultivar de uma vida de amizade com o Senhor, ao olharmos para esse ofício sacerdotal, nós podemos aprender algumas coisas que podemos praticar na nossa vida com o Espírito Santo. Eu quero falar sobre o cultivar desse azeite. Amados, cultivar o azeite, a vida no Espírito Santo, uma vida pura, exige senso de prioridade. Leia comigo ali em Êxodo 27, 20, ali no projetor. E veja que esse azeite não era um azeite qualquer. Amém? Está aí na tua Bíblia, azeite puro batido. Não era um azeite qualquer. Existiam tipos de azeite.
o azeite, vamos dizer assim, mais barato, ele era mais escuro, ele era mais sujo, ele tinha mais quantidade de outras coisas dentro dele que não eram só o azeite. Quando colocava-se fogo nesse azeite mais barato, não havia muita iluminação, não havia muito fogo e havia muita fumaça. Por isso esse azeite para o candelabro, que ficava ali no santo lugar, entre o átrio e o santo dos santos, precisava necessariamente ser um azeite puro de oliveiras. E isso aponta, amados, para um senso de prioridade. O que era o azeite puro, amados? Era o azeite extraído na primeira prensa da azeitona. Sabe quando nós vamos comprar azeite no mercado? Não tem lá vários tipos de azeite? O mais caro e o de mais qualidade, de menos acidez, ele é o azeite da primeira prensa das azeitonas. E isso me mostra que se eu quero manter a lâmpada do Espírito acesa dentro de mim, eu preciso entender que a minha amizade com o Espírito Santo não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de segunda mão, não pode ser o que sobra. Amém? Tem que ser o que é primeiro. Tenho que dar ao Senhor as primícias. Há uma passagem que fala ali em Provérbios sobre as primícias da nossa renda. Mas, amados, não é só as primícias da nossa renda, mas as primícias da nossa atenção, as primícias do nosso tempo, as primícias daquilo que está no meu coração, para que esse azeite, amados, possa brilhar uma luz forte, para que traga luz, para que as pessoas possam ver a Jesus. Amém, amados? Os jovens que estão aqui, alguns de vocês, está com aquela lanterninha que vocês ganharam ontem? Ontem o Moisés falou sobre sermos luz. Tira ela da caixa, fazendo um favor. Agora nós podemos abrir, acender, piscar. Eu quero trazer um exemplo aqui. Me empresta aqui, Isaac, a tua lâmpada, a tua lanterna. Ontem estava à noite e nós desligamos as luzes. E Deus fez algo maravilhoso em nosso meio. E o Moisés, com muita sabedoria, trouxe essas lâmpadas num sentido profético, para que cada jovem acenda essa luz, manifestando Cristo, não através simplesmente dessa lanterna, mas através da sua vida. Mas, amados, deixa eu falar uma coisa, vou trazer aqui uma informação importantíssima a respeito de todas essas lanterninhas aqui que foi ofertada, dada de presente a cada um de vocês. Sabe o que vai acontecer com o tempo? Glória a Deus, Moisés, eu falei Moisés, meu irmão, acho que ele achou que era ele, né? Sabe o que vai acontecer com o tempo? Essa luz vai apagar. Por quê? Porque a bateria vai acabar. Obrigado, Isaac. A ordem de Deus para os sacerdotes cuidarem da lâmpada e sempre ali cuidarem do pavio,
limparem as lamparinas e trocarem o azeite ou reporem o azeite, é para que essa lâmpada não se apagasse. Amados, qual é a diferença de preço do azeite mais puro para um azeite de segunda, terceira, quarta linha? Azeite mais puro, amados, custa caro. Amém? Custa caro. Vida com o Espírito custa caro. Lâmpadas acesas constantemente nos tomarão tempo. Nos tomarão, muitas vezes, a capacidade de fazermos mais dinheiro. Nos tomarão descanso. Nos tomarão energia. Nos tomarão dedicação. Nos tomarão a voz. Às vezes eu estou sem voz, mas a luz do Senhor Jesus está acesa na minha vida, amados. Porque esses dias eu estive aqui, espremendo a azeitona, junto dos meus irmãos, e cultivando amizade com o Espírito Santo. E é algo tão caro e tão precioso essa unção, que nós não conseguimos dar nem emprestar a ninguém. Unção é algo particular, que se gera na presença de Deus. Não se ganha, não se empresta. Abra comigo em Mateus 25, 8 e 9. Nós vamos também olhar para essa passagem de Mateus, que fala da parábola das 10 virgens. Olha a postura das virgens imprudentes, nécias. As virgens nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Essas virgens que tinham azeite, que eram prudentes, que conheciam o noivo, que eram com certeza extremamente amorosas e misericordiosas, disseram a elas: não. E saindo elas para comprar, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. Diz para o teu irmão do lado: a amizade com o Espírito Santo é individual. A unção que recebemos não pode ser dada ou emprestada, ela custa caro. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma vida que prioriza, que dá ao Senhor a primeira extração da azeitona. É particular, exige um senso de prioridade. Amém? Vamos falar juntos? Cultivar o azeite puro exige senso de prioridade. Glória a Deus. Segunda coisa, segundo ensino, cultivar o azeite puro exige perseverança e organização. Amados, azeite bom leva tempo. Uma oliveira, o tempo de maturação de uma oliveira, o que quer dizer maturação? Não é o tempo que ela começa a produzir frutos. Ela começa a produzir frutos com 3, 4, 5 anos. Naquela época, provavelmente demorava mais. Com o avanço da tecnologia, as plantas estão produzindo cada vez mais cedo. Mas
um azeite bom, puro, para poder ser usado no tabernáculo, levava em média de 10 a 15 anos num processo de cultivo que envolvia um cuidado permanente com a oliveira. Algo, vou falar pelos mais novos, algo que a nossa geração não está acostumada a fazer. Quantos daqui, dentre nós, fazer uma pergunta para os irmãos mais velhos, não se constranja, porque isso não é vergonha. Vieram da roça. Quantos aqui entre nós vieram da roça? Olha aí, meus irmãos, em volta de você. Olha. Quantos entre nós tiveram pais que vieram da roça? Avós que vieram da roça? Maioria de nós. Os nossos avós, os nossos pais, tinham um conhecimento maior a respeito desse assunto, perseverança e organização. Nós entramos dentro do nosso carro, vamos a um restaurante, pegamos a fila do drive-thru, em uma janela nós damos dinheiro, na outra janela nós pegamos o lanche pronto, a batata frita pronta, a coca ou o suco ou qualquer outra coisa pronto e, às vezes, até o milkshake. Glória a Deus, né, irmãos? Nós somos privilegiados. Isso de vez em quando é bom, fala a verdade. Não pode muito, mas vamos combinar. Mas isso nos trouxe um prejuízo, amados. A tecnologia nos trouxe prejuízos, porque nós estamos pensando que tudo é rápido, que tudo é de uma hora para outra, que tudo tem um aplicativo, que tudo tem que ser atualizado, porque afinal nós somos seres tão importantes que é impensável nós perdermos o nosso tempo. Coisa que para os antigos era mais fácil. Os antigos eram mais humildes, participavam do processo de plantio, de adubação do solo, de cortar o solo, de jogar a semente, de orar para que a chuva viesse, de jogar na terra fertilizantes, de jogar na terra ali coisas que matavam as pragas, e às vezes depois de meses ou anos os frutos vinham. Nós não somos mais essas pessoas que têm a paciência trabalhada. Eu me lembro quando a gente ia no sítio do meu avô, e se tinha algo que parava o serviço no sítio, era chuva. Os humildes, os antigos, tinham a sua humildade mais trabalhada. Porque quando chovia, eu me lembro que o meu avô ia para o paiol, ele ia para o lugar ali de ferramentas, e ele afiava algumas coisas, ele arrumava algumas ferramentas dele, mas a maioria das vezes ele era limitado. Uma chuva não para mais a gente, nós não estamos acostumados. Há coisas que levam tempo, há coisas que exigem de nós estratégia, coisas que exigem de nós pagar um preço. Amados jovens e adolescentes, olhem bem para mim aqui, chacoalha o jovem aí do teu lado, eles devem estar cansados, tá bom? Mas vocês são jovens, vocês são fortes. Se eu que tenho 40 estou aqui, vocês vão aguentar também, tá bom? Amados jovens e adolescentes, vocês estão saindo daqui cheios da vida de Cristo, amém? Quem está com a vida de Cristo aí, ergue a mão e fala um amém bem forte. Glória a Deus, glória a Deus.
Só que alguns de vocês estão saindo, não vou chamar de problema, vou chamar de desafio. Agora é legal, né? A gente usa uma palavrinha mais bonitinha para falar a mesma coisa. Vocês saem daqui com o desafio. Qual é esse desafio? Se organizarem para perseverar, cultivando o azeite do Espírito Santo. Amém? Que horas que eu vou então ler a Bíblia e orar? Não sei. Você vai se virar, orar, buscar, pensar. Vai lá, se você quiser, até no chat GPT para ele te ajudar. Preciso orar e ler a palavra. Pelo menos tantos minutos por dia. Como posso fazer isso? Ele vai te ajudar. Amém? Vira para o jovem do seu lado e fala com muito amor. Te vira, meu irmão. Glória a Deus. Porque quando a gente quer uma coisa, amados, amém, glória a Deus. Quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito. E quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. E todos nós aqui temos tempo para ter um devocional com o Senhor. Todos nós. Há uma frase de Tozer, A.W. Tozer, que ele diz: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era imediatista. O homem ou a mulher que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Qual é o método para eu manter o azeite? Pode ser que você tenha que cancelar alguma coisa na tua vida. Como é que eu faço para ter mais a vida de Cristo dentro de mim? Pode ser que você tenha que excluir algum aplicativo que está tomando o seu tempo. Pode ser, cadê a turma que treina aqui? Cadê os bodybuilders de Cristo Jesus? Ninguém, amados, cadê a turma que treina aqui? Amém, amado. É bom treinar, é bênção treinar. É bom, é bom. Cuidado com o suco que estão vendendo aí, mas treinar faz bem. Pode ser que você tenha que diminuir o teu super treino de, 2 horas, 1h30. E vai treinar menos, irmão e irmã. Para você ler a palavra, para você treinar o teu espírito, para você afiar a tua mente com a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu não estou nesses, acho que eu nunca treinei na vida tanto tempo assim. Mas se precisar, o treino não é prioridade. Aliás, é uma das prioridades, mas está atrás do Senhor, amados. Precisa estar atrás do Senhor. Glória a Deus. Terceiro ponto. Está piorando, né? Está ficando mais difícil. Cultivar o azeite puro exige morte, tomar a cruz. Amados, o que é o azeite, senão a morte da azeitona? A Bíblia traz alimentos que de certa forma vão ter algum tipo de simbologia no seu significado. Azeite é um deles. O pão é um deles. O trigo, o pão é um deles. O vinho também é um deles. O que é o azeite? O azeite é a morte da azeitona. É o espremer da azeitona. O que é um pão? É a morte do trigo. É o moer do trigo, é o queimar do trigo, é levar o trigo ao forno, para que haja então pão. O que é o vinho?
é a morte da uva. A uva é colocada num lugar para que ela possa ser morta, para que ela possa ser prensada, para que ela possa deixar de existir. Então, a partir daquela morte, algo se faz de uma preciosidade muito maior do que o primeiro material. É muito mais caro você comprar um pão do que você comprar trigo. É muito mais caro você comprar um vinho do que você comprar um cacho de uvas. É muito mais caro você comprar um azeite do que comprar azeitonas. Amados, abram comigo em Mateus 16, 24 a 26. Palavras do Senhor Jesus que não podemos nos esquecer dela. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Amados, cultivar azeite, cultivar uma vida com o Espírito Santo, cultivar uma vida com a palavra, aonde eu paro o meu dia, aonde eu paro a minha família, aonde eu paro com os meus filhos, com minha esposa, aonde eu paro sozinho para estar com o Senhor, exige morte, exige entrega, exige fazermos muitas vezes algo que a nossa alma ou a nossa carne não está muito afim de fazer. Nossa, André, mas você falando assim, pode ser que você me escandalize, mas você também às vezes vai ler a Bíblia sem vontade assim e desejo de ler. Amados, confesso aos irmãos que o meu devocional, não sei como é o de vocês, mas tem dias que a gente está facinho para Deus. Tem dias que o nosso coração está quebrantado. Tem dia que bate aquela fome, aquele desejo de estar com o Senhor. Mas eu não sei vocês, tem dias também que eu vou por obediência. Eu vou sem emoção. Eu vou sem aquela dopamina, sabe aquela alegria, aquele desejo, aquela questão. Não, eu vou porque o meu Senhor mandou eu ir. E ali me coloco diante de Deus, orando ao Senhor. E é algo tão difícil. Eu percebo o quanto que eu preciso ainda do Espírito Santo e da vida de Deus e da vida de Cristo, que às vezes na presença do Senhor eu oro para que o Senhor me ensine e me dê forças para continuar orando. Tamanho o problema que eu sou para Deus. Mas olhando para a palavra, eu sou consolado
eu sou, de certa forma, animado a permanecer. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Não espere ter vontade todos os dias de ler a palavra e buscar a presença de Deus. Amém? Não espere. Porque vai ter dias que a vontade vai estar lá. E vai ter dias que ela não vai estar. Só que no dia que ela não tiver, lembre-se da palavra que diz: é necessário que eu tome a minha cruz. É necessário que eu vá para esse lugar de prensar azeitonas, que o próprio Jesus teve de ir. Sabe como que se fala em hebraico lugar de prensar azeitonas? Getsemane. Getsemane significa lugar de prensar azeitonas. E o nosso Senhor Jesus, antes da cruz, foi ao Getsemane nos ensinar o que fazer quando estamos aflitos, porque a palavra nos diz que quando Jesus estava aflito, ele orava ainda mais intensamente. Enquanto isso, os discípulos dormiam. Eu quero aprender com o Senhor Jesus. Quantos querem aprender com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Cultivar o azeite exige morte, exige cruz. E o último ponto, cultivar o azeite continuamente, responsavelmente, prudentemente, exige conhecermos o nosso noivo. Vamos para Mateus de novo, 25. Há uma diferença entre as virgens prudentes e as virgens imprudentes. Mateus 25. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Jesus fala que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. O que as virgens prudentes tinham, que as nécias não tinham, uma relação de conhecer e ser conhecido. Quando eu vejo e entendo espiritualmente diante de quem eu estou, Jesus, não estou diante de uma religião, não estou diante de homens, não estou diante de alguém me mandando o que fazer ou o que não fazer. Eu estou diante do Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E quem viu a sua glória foi mudado por essa glória. Eu gosto de um trecho de uma música que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Aqueles que provaram do Messias, aqueles que contemplaram o Rei da Glória, aqueles que viram a glória do unigênito que se tornou o primogênito, aqueles que conheceram o noivo, entendem que algo é necessário para se esperar o noivo. É necessário que as minhas lamparinas estejam acesas. É necessário
que esse azeite esteja cultivado. É necessário que esse azeite esteja comprado, estocado, pronto para ser reposto. Porque, amados, assim como essa lâmpada que os jovens ganharam, vai gastando a sua bateria, a nossa vida, o nosso andar, o nosso servir, o nosso lidar com pessoas e problema, de certa forma vai gastando o estoque do azeite, e nós precisamos voltar ao Senhor do azeite. Nós precisamos voltar continuamente à presença do Espírito Santo, examinando e conhecendo o nosso noivo. João 5,39, abra lá, eu estou quase finalizando. Pode ser que você ainda não conheça tanto assim a Jesus. Eu quero te dar um conselho prático. João 5,39. Quem achou, diga amém. Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para exemplificar essa parte, eu quero trazer um exemplo aos irmãos. Eu me lembro que, quando eu era criança, eu não me lembro qual dos meus amigos dizia isso, mas eu tinha um amigo que tinha uma autoestima assim, impressionante. Não era uma autoestima, era uma altíssima estima. Quase que um narcisismo ali, né, no seu plano piloto. Ele dizia assim: existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são apaixonadas por mim, olha. Aquelas que são apaixonadas por mim e aquelas que não me conhecem. Isso é uma autoestima? Não é uma autoestima, é uma estima desequilibrada. Ele dizia assim: existem dois tipos de seres humanos sobre a terra. Aquelas que são apaixonadas por mim e aquelas que não me conhecem. Ele apanhou bastante, sabe, amados, entre nós ali. Era uma época que o bullying educava algumas pessoas sem algum senso de noção. É um absurdo isso, não é, amados? Amém? É um absurdo. Mas eu quero dizer uma coisa com segurança aqui. Com segurança. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que são completamente apaixonadas por Jesus. E aquelas que ainda não o conhecem. Amém? Não há meio termo. Se eu não sou apaixonado por Jesus, eu brinquei com jovens aqui a respeito da Nutella. Se uma pessoa não gosta de Nutella, não é possível, ela ainda não experimentou Nutella. E pode ser que alguém não goste de Nutella, é uma brincadeira. Mas falando de Jesus, amados, falando de Jesus, não há como nós, espiritualmente, contemplarmos quem Ele é, e isso não mudar nada em nossos afetos, não mudar nada em nossa atenção, em nosso interior. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aleluia! Precisamos contemplar a grandeza de quem Cristo é. Não compará-lo a homens, não compará-lo a nada, não compará-lo a pastores, não compará-lo a mestres, não compará-lo a estruturas. Nada é comparável ao amado noivo. Amados, e quem viu o noivo, mudou o coração, mudou os pensamentos, mudou os afetos. Cultiva o azeite do Espírito Santo, porque Jesus fala que um dos ministérios do Espírito Santo é nos fazer lembrar as coisas que o Mestre nos ensinou. Quer se tornar mais parecido com Jesus, mais apaixonado por Jesus, seja amigo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está apontando para Jesus, glorificando a Jesus, exaltando a Jesus, ensinando o que Jesus ensinou, manifestando uma vida que não é nossa, mas é uma vida do Espírito Santo. E eu quero deixar essa palavra com a igreja, com os amados jovens, adolescentes. Vocês têm um desafio. Nós temos um desafio. Eu tenho um desafio. Tomar a minha cruz. Priorizá-lo. Ser perseverante. Organizar a minha vida. Tomar a minha cruz. Morrer para mim mesmo. E conhecer cada vez mais o noivo, o Senhor Jesus. Vamos ficar de pé.